O mal não pode sufocar o bem. Assim como as trevas não podem prevalecer sobre a luz, guarda isso no seu coração. A igreja, nesta quarta-feira santa, faz memória da traição de Judas. Mas eu queria também, nos debruçando sobre o evangelho de hoje, segundo São Mateus, que percebêssemos tamanho o amor de Jesus. Tamanho amor de Jesus que não desiste desse seu apóstolo. Jesus se desdobra, Jesus lava os pés de Judas, Jesus escolhe Judas, não é? Jesus parte o pão, entrega-o a Judas. Jesus chama-o de amigo. Apesar de conhecer a decisão do coração de Judas, o amor de Jesus prevalece, o amor de Jesus permanece. Para além da traição, para além daquela decisão do seu apóstolo, o mal não pode sufocar o bem do coração de Jesus. Assim como o mal que possam vir a fazer contra você, assim como as perseguições, não devem jamais sufocar o bem semeado no teu coração. E essa é a verdadeira vitória. Permanecermos fiéis, que reinem em nós os pensamentos de Cristo, os sentimentos de Cristo, mesmo diante da traição das pessoas, mesmo diante da perseguição das pessoas, aquela decisão de perdoar sempre. Não foi Jesus que desistiu do seu apóstolo, mesmo diante da sua miséria, mesmo diante da traição de Judas, mas foi Judas que desistiu de Jesus, apesar do amor de Jesus, apesar da fidelidade até a morte do Senhor. Um outro ponto também que nós precisamos considerar neste evangelho. É verdade que isso aqui é um escândalo. E quantas vezes na igreja nós também nos deparamos com um escândalo? Foi um membro do colégio apostólico que traiu o Senhor. Foi alguém íntimo dele. Como disse o salmista, se viesse de um inimigo, mas não, foi tu, meu íntimo, meu amigo, meu familiar, que comendo comigo, né, se colocou contra mim. É um escândalo. Mas não podemos deixar de considerar os outros 11. Veja, eles estão crescendo no conhecimento de si, eles estão crescendo na espiritualidade, eles estão crescendo na sua comunhão com Deus, sim. Quando Jesus anuncia que um deles o haverá de trair, eles não ficam como talvez fizesse o homem velho acusando uns aos outros, como Adão e Eva e a serpente tecendo acusações mútuas, não. Eles olham para dentro de si. A palavra diz que eles se entristeceram e começaram a desconfiar de si mesmos. Senhor, serei eu? Olha a humildade dos apóstolos. Eles preferem confiar na palavra do Senhor e desconfiarem de si mesmos. Quantas vezes fazemos o contrário, não é? Confiamos tanto em nós mesmos que desconfiamos da palavra do Senhor, quando nos diz, por exemplo, assim, vigiai e orai, para não cair em tentação. E mesmo o Senhor nos alertando, vamos nós lá confiando em nós mesmos, nas nossas parcas forças. Não. Veja, os apóstolos, eles desconfiam de si. Eles ficam tristes. Diante do escândalo de do colégio apostólico, não podemos desconsiderar o avanço, o progresso na vida espiritual daqueles outros 11. Quantas vezes na igreja também. Nós queremos abandonar a igreja, nós queremos abandonar a missa dominical por causa do escândalo de repito, escândalo sim. Mas e tantos outros que estão dando a sua vida, tantos outros que estão derramando literalmente o seu sangue, como temos visto bispos, sacerdotes, derramando o seu sangue, sendo martirizados mesmo, por amor a Cristo e a sua igreja, e aí depois por causa do escândalo de ou de alguns, nós justificamos, na verdade, a nossa miséria, não é? Não. Os outros 11 estão aqui, fiéis ao Senhor. Os outros 11 derramarão seu sangue mais lá na frente, por amor ao Senhor. E veja, Judas trai o Senhor por uma ninharia. Judas entrega o Senhor. O missal nos traz um belíssimo comentário. Ele diz assim: a liberdade é um dom, mas o seu uso correto é uma conquista. Alguns, por causa dessa palavra, né, falam, mas
Judas já nasceu para ser condenado, esse desígnio já pesava sobre ele, não. Porque bastaria, ainda que Judas tivesse entregue, ainda que após ter entregue o Senhor, mas se ele tivesse se arrependido, isso teria sido suficiente para a sua salvação, um sincero e profundo arrependimento. Não havia uma predestinação em Judas que nasceu para ser condenado, não. Foi Judas que se condenou. E aqui nós estamos diante de duas verdades de fé. Primeiro, a salvação é uma obra de Deus. É Deus que salva. Ninguém pode salvar a si mesmo. E segundo, só nós podemos nos condenar. Deus não condena ninguém. Deus nos criou e nos dotou de liberdade exatamente por causa do seu amor. Ele nos fez, nos constituiu seres livres, nos deu livre-arbítrio. A liberdade é um dom de Deus, mas o seu uso correto é uma conquista. Nós precisamos conquistar. É fruto da correspondência à graça divina. Só é livre aquele que decide corresponder à graça de Deus. Quando nós viramos as costas para Deus, quando nós decidimos não mais colaborar com a graça de Deus, aí nós perdemos a nossa liberdade. Abandonamos a liberdade dos filhos de Deus para nos tornarmos então escravos. Isso acontece sempre que nós pecamos. Perdemos a liberdade. E só a confissão sincera dos nossos pecados pode então nos restituir a graça de Deus e a liberdade. Nada é mais arriscado que acostumar-se com a graça. Pode vir a ser irreparável. Por que é tão mais difícil para uma pessoa que às vezes está dentro da igreja, que até mesmo nasceu nos bancos ali da igreja, não é o modo de falar, mas que desde pequeno está ali, foi batizado, recebeu a crisma e de repente está numa vida dupla, ou comunga de qualquer jeito. Às vezes a conversão dessa pessoa se torna tão mais difícil do que a conversão daquela pessoa que está distante. Que aquela pessoa que nunca, que não conhece o Senhor, aquela pessoa que está fora da igreja, que por vezes então terá uma conversão profunda e quando entra para a igreja, né, quando participa então da comunidade, vem com seu coração entregue, a sua conversão, uma conversão radical, uma conversão sincera. Enquanto aquele que por vezes está todo dia na igreja, apresenta uma vida tíbia, fria, uma fé morna. Exatamente por causa disso que está dizendo, acostumou-se com a graça. Nada é mais arriscado que acostumar-se com a graça. É possível acostumar-se até mesmo com a Eucaristia. A Semana Santa é a mais trágica celebração da liberdade humana, em seu mistério mais profundo. Veja, é importante insistir nisso aqui. Não pensemos que apenas aquele que está fora da igreja precisa de conversão, filho. Nós também, eu e você, que todos os dias estamos aqui, diante da palavra de Deus, que comungamos a palavra de Deus que se fez carne, Jesus Eucarístico, nós precisamos de conversão. Nós precisamos de conversão. Eu e você que estamos todos os dias no Rosário da Madrugada, nós também precisamos de conversão. Sim, aquele que está lá fora precisa de conversão, mas eu e você, nós também precisamos de conversão. No dia em que nós nos considerarmos prontos e acabados, aí teve início a minha e a sua ruína, aí teve início a nossa desgraça. E a palavra de Deus, o Missal, melhor dizendo, o Missal continua no seu comentário. A Semana Santa é a mais trágica celebração da liberdade humana, em seu mistério mais profundo. Por que, irmã Maria Raquel? Exatamente, estamos diante da liberdade de Judas, que diz não ao projeto de Deus. Estamos diante da liberdade de Cristo, que diz sim ao projeto de Deus. E aqui nós estamos, então, a trágica celebração da liberdade humana, no livre e irrevogável não de Judas e no livre e irrevogável sim de Cristo à vontade do Pai. Veja. Aprendamos a partir da experiência de Judas. Judas foi pouco a pouco distanciando o seu coração do coração de Jesus. Ele mentiu para si mesmo lá atrás. Mentiu, pensou poder mentir para Deus. Ele foi caindo.
até chegar ao desespero, tirar a sua própria vida. Rompeu, se desconectou do sentido da sua própria existência, caiu no abismo, caiu no nada. Por isso que o Senhor vai dizer, teria sido melhor que não tivesse nascido. Por quê? Porque se condenou. Judas, considerado filho da perdição, se condenou. Melhor teria que não tivesse nascido, nascer para se condenar? Não, mas nascer para a vida, nascer para a liberdade dos filhos de Deus, nascer para a bem-aventurança eterna. Esses são aqueles que assim, seguindo as pegadas do Senhor, usam corretamente da sua liberdade e dizem sim ao plano, à vontade do Pai, ao observar os mandamentos, ao viver a sua palavra. São aqueles que dizem sim à vontade do Pai. Veja, que liturgia da palavra rica, não é? Profunda. Proclamemos esta palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículos do 14 ao 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e diz-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, todos os outros referiram-se a Jesus como Senhor. Judas diz Mestre. E pergunta, após todos os outros terem perguntado, apenas para tentar acobertar ainda mais diante dos discípulos o seu plano terrível. Não podia fazê-lo diante do Senhor, que já o havia descoberto. Nessa quarta-feira santa, como eu disse, a igreja faz memória da traição de Judas. É importante falar ainda que é por isso que os primeiros cristãos, eles jejuavam, não apenas nas sextas-feiras, em razão da paixão do Senhor, mas também às quartas-feiras, né? Em reparação à traição de Judas, em espírito de penitência. E muitos cristãos conservam ainda este costume piedoso até os dias de hoje. Nós, do Instituto Hesed, observamos também, né, o jejum às quartas e sextas-feiras. E por que eu insisto nisso? Porque o jejum é uma grande arma no combate espiritual. Né? Poder jejuar é uma grande graça. É uma grande graça. Poder experimentar toda a força que vem do Senhor, como diz o próprio Jesus respondendo à tentação no deserto. Não só de pão vive o Filho do Homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu convido você, né, se possível, que você possa também observar o jejum nesta quarta-feira. Não é um mandamento da igreja, né? Não significa que não fazendo você estará em pecado, não de forma alguma. Mas é um costume piedoso. E tenha certeza que você será muito beneficiado observando o jejum da quarta-feira. O jejum prescrito pela igreja e por isso obrigatório é o da quarta-feira de cinzas, unicamente, e o da sexta-feira santa.
né? Apenas a título de esclarecimento, inclusive, é importante que você se organize também para observar o jejum nessa sexta-feira santa que se aproxima, inclusive também a abstinência de carne, né? Como nos manda a igreja. Vamos rezar essas 3 Ave-Marias suplicando a graça, né? De crescermos no amor a Deus, a graça de que nunca venhamos a trair o Senhor, e se acaso o trairmos, que possamos imediatamente recorrermos à sua misericórdia através do sacramento da confissão, na certeza de que o Senhor nunca desiste de nós, que não venhamos nós a desistir dele em nenhum momento, por nenhuma razão. Permaneçamos fiéis ao Senhor, por amor. Rezemos juntos. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a participar intensamente do Tríduo Pascal. Terá início nesta quinta-feira santa, de modo presencial, na sua comunidade, na sua paróquia. Se organize, participe das celebrações, quinta-feira, sexta-feira santa, sábado santo, a vigília pascal. Não é? Eu tenho certeza que você estará colhendo nesta semana maior, você estará colhendo a maior graça. Participe presencialmente junto à sua comunidade, à sua paróquia. Quero lembrar você também que nós estaremos com uma programação especial, né? Nós teremos, inclusive nesta quarta-feira santa, nós iremos transmitir o ofício de trevas. É uma celebração profundíssima, onde exatamente fazemos alusão à traição de Judas. Daremos início, não é, às 19 horas. Eu convido você a participar conosco, seja presencialmente, seja através da transmissão. Compartilhe este vídeo, convide outras pessoas para estarem participando conosco também do Tríduo Pascal. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.